Ei, boa noite. Como está? Consegue me ouvir direitinho? Consegui. Estou aqui no CAPES Hum, ainda, estava terminando o atendimento remoto. entendi. É, que bom que a gente conseguiu, né? Que bom. Estávamos com uma dificuldade, mas que bom que a gente Mas a conseguiu, gente né? insiste, né? A gente insiste que dá certo. Luta é luta, né? Dia para vários motivos. É verdade, é verdade. Gostaria de estar dando boa noite já para quem está entrando, né? Boa noite a todas e todos, né? Que está nos acompanhando nesse Instagram da Escola Superior da Defensoria Pública, né? Estamos numa semana importante para a instituição, é a Semana do Defensor Público. Amanhã, dia 19, é o Dia do Defensor Público, né? Um dia muito importante e é fundamental a instituição dessa semana e a escola superior fazer, né, esse conjunto de lives muito importante para a gente estar comemorando de uma forma diferente, né, do que nós costumávamos fazer, não podemos nos reunir, mas nós, defensores públicos, sabemos da nossa importância e é com muita alegria que a gente comemora essa semana. Eu queria agradecer, né, à Escola Superior da Defensoria Pública por estar proporcionando, né, esse momento. Foram chamados defensores de todo o Brasil, né, nós temos duas lives por dia, né, uma manhã e uma nesse período de 18 horas. E, né, agradecer à Defensoria Pública do Estado, que continua atuante, mesmo nesse momento onde nós não podemos atender a população como nós atendíamos, né? Mas estamos, através do WhatsApp, atendimento remoto, tentando fazer o nosso trabalho, né? Que é muito importante. Nós sabemos que a violação de direitos, ela não escolhe hora nem lugar, né, Camila? E aqui eu vou fazer a minha apresentação. Meu nome é Jeana, sou defensora pública do Estado do Espírito Santo. Faço mais de novo, né? Bem-vindas a todas e todos. E eu estou aqui com a Camila Mariane Silva, que é uma psicóloga formada pela UFES, né? Com mestrado em Psicologia Social pela UERJ, uma participante do nosso Núcleo Estadual de Luta Antimanicomial, aqui do Espírito Santo, né? E uma atuante também do CAPS, né? Em Vitória, servidora da Prefeitura Municipal e psicóloga do CAPS. E nós chamamos a Camila, e agradeço desde já, tá, Camila? Você ter aceitado o nosso convite para a gente bater um papo sobre esse dia, 18 de maio, né? Que é um dia tão importante, né, na história do nosso país. O dia 18 de maio, nós já tivemos uma live de manhã muito importante com a doutora Adriana, a colega Adriana e a Carolina, que falaram sobre a questão da prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes, né? E hoje nós temos uma data, dia 18 é uma data que nós temos esses dois assuntos importantes a tratar, né? Não é uma comemoração, porque estamos longe de ter comemoração pelo que acontece, né? Principalmente aqui falando de nosso país, né? Os dados não são assustadores em relação tanto à violência sexual contra criança e adolescente, abuso, e também com relação às pessoas que possuem transtorno mental, que sofrem algum sofrimento mental e também sofrem suas violações de direitos de forma quase que diária, né? Então, para quem está chegando agora, nós estamos aqui, vamos iniciar esse bate-papo sobre o dia de hoje. Eu queria só fazer uma introdução com relação ao dia de hoje, né? O que quer dizer a luta antimanicomial, né, Camila? Por que a gente está aqui hoje falando desse assunto, né? É porque num passado não tão remoto assim, nós tivemos que
presenciar coisas horrorosas, né? Tanto no mundo como no nosso país, né? E o nosso país, a gente teve, vamos dizer assim, que a gente teve uma luta árdua para chegar no momento que nós estamos hoje, né? Não é um momento maravilhoso, extraordinário, mas nós já temos coisas consolidadas dessa luta, né? Vamos dizer assim, direitos que estão consolidados e que devem ser, continuar sendo preservados. E é por isso que a Defensoria Pública hoje, através da Escola Superior, né, e com a presença da doutora Camila, está aqui presente para que a gente possa debater um pouco sobre isso. Então, falando um pouquinho do Dia da Luta Antimanicomial, como que foi instituída essa luta, depois eu vou abrir para você falar um pouquinho, só vou dar essa introdução, Camila, mas você deve falar muito mais do que eu, porque você realmente eu sei que é uma pessoa que é lutadora mesmo, tá aí no front dessa batalha, né? Então, nós temos um país onde, né, e seguindo também o mundo, né, onde as pessoas com sofrimento psíquico, mental, sempre foram violadas em seus direitos, né? Se olhava para a pessoa com sofrimento mental e só se enxergava a doença, né? Só se enxergava o transtorno, não se enxergava a pessoa. E como é que era a política de tratamento para essas pessoas? Eram políticas de tratamento totalmente preconceituosas, visando tão somente isolar essa pessoa da sociedade. E com isso nós tivemos... Excluídas. Excluir, né? E daí a gente vai falar um pouquinho mais à frente dessa questão que, assim, chega a ser um paradigma, né? Essa questão do isolamento social e como a gente está falando da questão da exclusão, do isolamento dessas pessoas, né? E hoje talvez estejamos na pele sentindo um pouquinho só do que essas pessoas estão sentindo, né? Então, essa era a política no nosso país, a política manicomial, né? O manicômio. E tivemos muitas atrocidades, né? Cometidas contra pessoas, contra crianças, que foram internadas e só souberam o que existia aquelas paredes na vida delas, né? É um período muito triste da nossa história e muito longo, né, Camila? Foi. Muito longo. Ainda né? não, E aí, né? ainda temos muito. Ainda não. É verdade. Então, por uma sociedade sem manicômios, nós tivemos uma luta aí dos profissionais da área da saúde mental, né, dos usuários, e através dessa luta a gente chegou a esse dia de hoje, né, e que chegamos à reforma psiquiátrica. Foi um grande avanço no nosso ordenamento jurídico, na nossa forma de tratar essas pessoas, né? Então, eu queria um pouquinho que você falasse, Camila, como profissional da saúde, para a gente fazer essa introdução a importância desse dia de hoje, né? Como que ele surgiu, como foi essa luta dos profissionais de saúde, da área da saúde mental, para a gente chegar no dia que a gente chegou hoje. Assim, você pode falar um pouquinho, um breve histórico dessa luta que é importante para poder a gente entrar depois em outros assuntos. Bom, boa noite a todos, né? Jana já me apresentou, quem chegou depois eu sou Camila, eu sou psicóloga e atuo atualmente no município de Vitória, no serviço de atenção psicossocial chamado CAPS. A luta antimanicomial, a gente considera que começou a ser pensada no Brasil no final dos anos 70. Quando? Depois que começou-se a ver em outros países, lembrando que não tinha internet, ligação telefônica era caríssima, viagem de avião era uma fortuna, né, naquela época. Começou-se a ver que outros países estavam fazendo outras coisas diferentes no cuidado de pessoas que tinham algum transtorno mental. Então, após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, né, alguns países começaram a se dar conta que os seus centros de tratamento, os hospitais psiquiátricos, os manicômios, eram, na verdade, campos de concentração de pessoas que não eram necessariamente judias, né? Que não eram judeus e começaram a perceber que tratamento de fato não havia.
porque as pessoas eram internadas, algumas saíam da internação e depois de alguns meses retornavam. Não havia uma qualidade de continuidade do tratamento. E quanto mais crises tinham, mais vezes eram internados, maior era a dificuldade de sair da crise. Isso ainda é assim, né? Quanto a primeira crise é de um jeito, a segunda de outro, a terceira de outro, e se não continua o tratamento, as crises continuam acontecendo até chegar num momento muito complicado. Então, a necessidade do tratamento contínuo é fundamental. Então, em 78, algumas pessoas começaram a se dar conta que em outros países as coisas estavam diferentes. O Brasil se baseou muito na psiquiatria italiana, de Franco Basaglia, que veio ao Brasil e foi conhecer o Hospital de Barbacena, que era um dos maiores do Brasil, Barbacena em Minas, a Juliano Moreira no Rio e Juqueri em São Paulo eram os maiores. Tem mais de 2.000 pessoas, né, que moravam naquele hospital. Morar no hospital, muitas vezes sem visita da família, né, sem roupa própria, dividindo roupas e quartos com todos, sem toalha própria, sem direito a ter uma revistinha, seja qual for, né? Então, eles não tinham nada pessoal, não tinha nada de si, né? Do hospital todo não era. Então, eles chamou aquilo de um campo de concentração. E aí, profissionais que na época do Rio de Janeiro, da divisão, da coordenação que ficava no Rio de Janeiro, que coordenava todos os hospitais psiquiátricos do país, né? Que eram, né, assim, pelo menos cada estado tinha um, no mínimo, pensaram, não está certo, a gente não está legal, a gente está enxugando gelo, né, assim, não está bom, não está bom, vamos ver outras experiências, vamos fazer diferente. E começaram a conversar sobre isso. Então, o dia 18 de maio foi instituído porque foi o dia que teve encontro de trabalhadores de saúde mental, né, Encontro Nacional dos Trabalhadores, então eles começaram a pensar juntos como fazer diferente, né? Em 87 surgiu o primeiro CAPS no país, que é um serviço aberto, né? As pessoas não ficam internadas em um CAPS. Começou a existir só de segunda a sexta, em horário de trabalho comercial, que é esse onde eu trabalho hoje também é assim, mas existem hoje CAPs que funcionam de forma de noite, de 24 horas, mas só para quem está em crise, não é aberto, não se pode ficar hospedado lá, não é uma hospedagem, é um lugar de tratamento, né? Então, começou a funcionar assim com outras formas de atenção. Então, as pessoas passam um dia onde tem alimento, ou passam uma tarde, ou vão para um atendimento individual psicológico, ou vão para o psiquiatra, ou vão para o musicoterapeuta. Então, hoje, a forma que a gente considera mais interessante para tratamento é um tratamento aberto, sem internação, com multiprofissionais, diferentes categorias profissionais, que visam a melhor qualidade de vida daquela pessoa e de sua família. É fundamental que a gente trabalhe não só a pessoa, porque a gente não considera que a pessoa é um problema ou ela tenha um problema. A gente considera que isso aqui é uma forma de existência que tem uma dificuldade enorme de se encaixar na forma que a gente vive hoje e que se espera de todos nós, né? Mas que ela tem todo o direito à vida como nós temos, nós que não temos nenhum diagnóstico. Porque, né, assim, não ter diagnóstico não significa que não tem uma coisinha estranha. Sim. Bom, dizendo isso, a gente acha que todas as pessoas têm o direito e a liberdade de viver com as suas dificuldades e suas conquistas, que a dificuldade é a conquista de alguém que tem um transtorno mental, que tem alucinações, que tem aditivos ou visuais, que tem insônia demais. Essas pessoas passam por algumas dificuldades que eu não tenho, né? E eu não vou viver a dificuldade dela, mas eu tenho que conseguir compreender que ela passa por essa dificuldade e conseguir ajudá-la que ela viva da melhor forma, apesar daquilo ali. E existem diferentes formas de acontecer isso, não só pela medicação. Se for só pela medicação, é cada vez mais medicação e mais dopado, né? Mais em casa, mais droga, dessa forma. Então, nosso objetivo é que ele fique mais vivo sem a medicação, né? Não que ele não precisa, mas que ele consiga fazer outras coisas além da medicação. Porque a gente conseguiu entender agora, desses anos para cá, um pouco mais de 30 anos, de que a música também facilita a saúde mental, a atividade física também facilita a saúde mental, a arte também facilita a saúde mental, a forma de expressar os seus sentimentos, nem todo mundo consegue falar sobre eles.
Até pessoas que não têm diagnóstico de transtorno mental, às vezes têm uma dificuldade enorme de falar de seus sentimentos. Então, deve Sim, existir outras formas de expressão. Então, a luta antimanicomial hoje não é só pegar a pessoa que ficava internada no manicômio, isolada, né, sem roupa, né, sem alimentação adequada, sem garfo e talher para se alimentar, que tinha que comer com a mão, sabe? Uma verdade. maneira que tinha que comer com a mão, assim, virada. Era desse modelo. Sei disso porque na minha faculdade eu ainda estive nesse lugar, antes do Adalto Botelho não ser mais o Adalto Botelho que era, né? Hoje aqui no estado funciona de Sim, uma outra forma, mas ainda é um hospital de internação. Então, diferenciar aquele lugar, né, que era muito difícil de ter dignidade humana ali, né, para que ele possa ter dignidade em diferentes espaços. Então, hoje tem pessoas que moram em residências terapêuticas, que é um outro dispositivo da rede de atenção psicossocial, sim. né, que moram juntos numa casa, tem alguns cuidadores que ajudam, pessoas que moravam 20 ou 30 anos no hospital e que quando saíram não conseguiam andar na rua, porque a cidade mudou tanto, né? Ou não tinha Uhum. a ideia do dinheiro, porque nós passamos de cruzeiro para cruzado novo, até chegar no real, então as pessoas foram internadas no cruzeiro e saíram com o real, então a É, organização mudou, né? Então, todo esse cuidado para que as pessoas consigam viver, e hoje algumas pessoas de uma dessas casas, por exemplo, se manifestaram o desejo de viajar para Aparecida e foram para Aparecida com as cuidadoras. Né? Então, pessoas que tinham seu dinheiro violado por suas famílias, que a família era curadora e não repassava um centavo. Ficava com todo o dinheiro da pessoa lá internada no hospital, muitas vezes sem visitar. E hoje, depois de muita briga, né, da assistência social, com o INSS, a Defensoria contribuiu para que essas pessoas tivessem o dinheiro que eles mesmos recebessem seu dinheiro. Que conseguem hoje administrar uma parte desse dinheiro, pelo menos, né, se não toda. aham. Consegue falar, Sim. eu quero gastar meu dinheiro comprando rádio, eu quero guardar dinheiro para ir para Aparecido, eu quero comprar um vestido novo, eu quero comprar uma água de coco. Né? Assim, não tinha isso. O dinheiro não era da pessoa, né? Então, hoje em dia É. é possível. E é importante falar isso, né, Camila, que na verdade é uma luta pela liberdade. Muito. Eu costumo dizer que assim, a vida, o direito à vida é um direito fundamental que pressupõe a todos, que ele antecede a todos os outros, né? Você precisa estar vivo para usufruir dos outros direitos. Mas o direito à liberdade é um direito, talvez que seja assim, depois do direito à vida, é o direito à liberdade. Porque o direito, a vida sem liberdade é uma não vida, né? Se você parar para pensar que essas pessoas não tinham direito sequer de escolher, o direito de escolha, Não de tinha. escolher coisas simples, como que sapato eu vou calçar, né? Que roupa eu vou usar, né? Eu quero tomar uma sopa agora, não quero comer um purê de batata, né? Então são coisas, escolhas simples que para nós Tá muito calor, eu quero um outro banho, né? Não tinha. Era um não dia, igual, tinha, né? e escolhas que para nós são muito tranquilas, né? Mas que para eles aqui a gente não fala nem só do manicômio em si físico. Porque eu entendo, assim, eu costumo dizer que a luta antimanicomial ela nunca vai acabar. Por quê? Porque o manicômio ele é intrínseco à humanidade, ao homem. É do homem, infelizmente, segregar aquilo que ele não entende, aquilo que ele não consegue compreender, que está muito longe da realidade dele. Então, ele segrega. Não quero ser do meu lado. É, Não quero ser do meu lado. Não quero ter do meu lado, não quero ver. E às vezes eu acho até assim um pouco de autodefesa, porque na verdade você pode se defender de muitas coisas, mas você não se defende. Não existe uma pílula mágica que você tome para dizer que você nunca vai ter um surto, que você não vai ser esquizofrênico, né? E, na verdade, ser aquele que é o espelho de algo que pode me acontecer,
é um pouco desafiador, né? Vamos botar nesse patamar para não falar outro nome, né? Até né? assustador. Dá medo, assustador, né? Porque, assim, não existe mágica, não existe como eu te falei, não há remédio que vai evitar, né? Uma vitamina que vai evitar que você venha a ter, né? Um distúrbio psicótico. Qualquer pessoa pode estar à mercê, e eu julgo até dizer que no mundo atual isso está mais fácil de acontecer, né? Pela realidade da nossa vida, que anda muito acelerada, né? E, enfim, é muito difícil. E é preciso ter essa consciência. Assim, quando eu entrei na área que eu estou hoje, que é de altas sucessões, né? Ela era basicamente fazer o processo de curatela, né? Sim. Mas eu não consegui ficar só nisso. Porque quando eu entrei quando eu comecei a atuar nessa defensoria, que eu, né, quando eu consegui, enfim, titularidade nessa defensoria, me deu uma agonia muito grande, muito grande. A palavra certa era agonia. Porque eu via que eu atendia, às vezes, um pai, uma mãe, muitas vezes eles não iam para o atendimento, as pessoas que precisavam ser curateladas, né? E você simplesmente vai fazer uma petição ao juiz e dizer assim, ô juiz, ele não tem condições de expressar sua vontade, tira aí uma parcela grande da liberdade dele e bola para frente, era só um papel. Eu nunca consegui enxergar a atuação. É um papel com muita força, né? Porque esse papel tem uma força muito grande, né? E principalmente quando você falou assim, muitos curadores não entendem a sua função, né? E é muito triste quando a gente vê pessoas que falecem muitas vezes e esse dinheiro que era para elas estarem vivendo, administrando ou com outro administrador, mas usufruindo, vão para os herdeiros, porque estão lá na poupança, a pessoa está numa residência terapêutica, né? Então, assim, é muito difícil. Isso que você disse, assim, por exemplo, desse dinheiro das pessoas, né? E que eu falei que no manicômio não é só físico, né? Então, nós acolhemos no serviço que eu trabalho há um mês, mais ou menos, não, um pouquinho antes dessa pandemia toda, início de março, uma senhora que veio de um outro estado com a filha, que hoje tem 20 anos, e desde que quando essa filha tinha 6 anos, 6 para 7 anos, que essa senhora foi curatelada, que ela perdeu seus direitos civis, e era uma irmã dela que tinha curatela sobre ela. Então, essa senhora morava num quartinho atrás da casa, sem banheiro e sem cozinha, e ela recebia uma pensão segundo ela, hoje a pensão dela é de R$ 3.000. Ela vivia ali, morava no quartinho, sem banheiro e sem cozinha, e que a irmã dela dava 2 marmitas por dia para ela e para a filha. Olha só a condição. E aí a filha, crescendo nisso, né, quando fez 18 anos, pegou a mãe e se mudou. Fugiu. Fugida. E aí entraram com um processo num outro lugar, perto de outros familiares, aqui nesse estado, né? Entraram com um processo para tirar a curatela daquela irmã e pegar para essa filha. Então, chegaram ao CAPS, depois disso feito, elas moravam no interior e vieram agora para Vitória, então, assim, estão morando aqui, ela tem a curatela e estavam buscando os cuidados para essa mãe, né? Então, quer dizer, agora, gente, agora o manicure está presente não no espaço físico, mas numa mentalidade de que aquela senhora não pode costurar, que ela era costureira, né? Não pode alimentar a sua filha, não pode andar sozinha, né? Não pode limpar o banheiro de uma casa. Então, não tinha banheiro na casa dela, por que não tinha banheiro na casa dela? E a verdade é o seguinte, quando a gente vai falar dos egressos mesmo, dos manicômios físicos, né, da Alta, e a gente vai visitar as residências terapêuticas, e você encontra pessoas que não sabem se alimentar, né, não sabem usar um garfo. Histórias que você conhece, porque já trabalhou aqui também em Vila Velha,
de pessoas que entraram com 18 anos e saíram com 60, né? E não conseguem mais viver, a não ser numa residência terapêutica. Que são Né? que não tem vontade de falar que quer ir na praia, quer ir à praça. Vamos aonde? Ah, escolhe aí, tanto faz. Parece que Não sabe, não tem como dizer, não fala. ou não quer Não... mudar, né? Porque é assim. E assim, eu tive notícias assim, ano passado, né? Ou no retrasado ano passado, eu tive tendo algumas notícias assim. Eu tenho acompanhado a residência terapêutica, né? Que vive em Vila Velha. E na feminina, eu vi assim, num curto espaço de tempo, notícias de morte, né? Faleceu o quê? Ataque cardíaco. Aí a outra faleceu, você ia buscar ataque cardíaco, um problema cardíaco, porque durante muito tempo, eu cheguei a essa conclusão, essas pessoas eram tratadas só assim, é esquizofrenia? Vou tratar, é só a mente, é só a cabeça. E esquecem que a pessoa é um todo. E assim, talvez essa pandemia e essa questão do isolamento tenha vindo, a gente tem que buscar algo de positivo, né? Tem que buscar algo de positivo. Tenha vindo para mostrar que a pessoa é mais do que um problema de insuficiência pulmonar, né? A pessoa é um todo, ela pode ter outras doenças, não é porque ela é esquizofrênica que ela não pode ser cardíaca, ela tem que ser cuidada como um todo, né? E pensar nessa questão do isolamento, dessa segregação também, né? Que até vou querer que você fale um pouquinho mais à frente, como lidar com isso? Porque tem muitas pessoas, eu estava vendo uma reportagem da BBC na Inglaterra, que eles estão assim, médicos psiquiatras dizendo que vai ser um tsunami de sofrimento mental, de doenças mentais, depois desse todo esse isolamento, né? Então, a gente precisa ajudar de alguma forma, dar alguma orientação, né? Mas eu queria voltar um pouquinho só com relação a... Nós tivemos muitos avanços, né? Até legislativos e em formas... Os manicômios, em sua grande maioria, foram fechados, né? Não dá para a sociedade aceitar mais essa realidade, mas nós temos, assim, eles sempre se reinventam. Sim. Porque a loucura, ela continua sendo muito rentável. Sim. Né? A conclusão que eu cheguei é isso, a loucura, ela é rentável. Então, há uma reinvenção. O que é hoje eles se reinventam? Há uma clínica especializada em internação compulsória de pessoas. Não estou dizendo aqui, a gente não é contra a internação é um dos procedimentos e é uma estratégia de tratamento, a última, no caso, mas é uma estratégia de tratamento. Ninguém aqui está vilanizando a internação. O que não pode é que ela seja usada como uma primeira estratégia. E única. Quando a primeira e única, né? Porque o que a gente vê de reinternações, porque a pessoa sai, não volta para o tratamento, ela vai ter um outro surto, ela vai ter um outro, né? E aí, se a gente falar com a questão das drogas, que é uma coisa assim que eu costumo falar, muitas pessoas não entendem um pouco, elas fazem essa diferença, né? Entre o transtorno mental e o uso de drogas, quando tudo é transtorno mental. Se formos ver o CID, né? Tá lá, transtorno mental por uso de álcool, transtorno mental e comportamental por uso de opiáceos, né? A dependência química, ela é uma síndrome que pode ser ocasionada pelo transtorno mental de uso abusivo, pelo uso abusivo. Então, as pessoas tentam diferenciar isso para, talvez, fundamentar políticas públicas que não têm muita razão de ser, né? E acabam até trazendo confusão, né? Para as pessoas mesmo, para quem precisa saber de algo, né? Então, assim, é claro que nós temos uma legislação que, graças a Deus, em 2001, nós tivemos a reforma psiquiátrica, né? Que é a Lei Paulo Delgado, 10.216, que foi um marco, porque trouxe fala-se dos direitos das pessoas com transtorno mental, entendeu?
deixou claro que as pessoas são direitos. Elas não são cidadãos de segunda categoria, né? Porque é isso, cidadãos de segunda categoria. E hoje, assim, como sempre, é bom a gente fazer essa abordagem do Estatuto da Pessoa com Deficiência também, para aclarar, né? Que é uma deficiência. O que é deficiência? Deficiência é uma limitação de longo prazo. A esquizofrenia é uma deficiência. A limitação de longo prazo, um transtorno mental grave, né? A pessoa tem uma limitação de longo prazo. Mas o problema não é a deficiência. O problema são os obstáculos. Porque você não pode ter numa sociedade pessoas que, porque nasceram diferentes, porque tiveram oportunidades diferentes, ninguém em sã consciência quer ter um transtorno mental. Ninguém, né? Não é algo que seja bom você ser apontado na rua, você ser chamado o louco do bairro, né? Lá vai fulana, né? E você não ter direito. Você não tem direito de usufruir dos espaços públicos. Né? É uma coisa, essas pessoas não se sentem cidadãos, eles não sentem o direito de estar no espaço público. A praça não é minha, né? Aquilo não é meu. Eu não tenho esse direito. É esse modelo. Entendeu? Então, não é isso, Camila? Assim, hoje foi interessante, né, que um usuário que a gente acompanha aqui, que é muito participante, a mãe dele é muito participante, né, da luta antimanicomial há anos. Ele queria saber onde que ia ser a comemoração do dia da luta antimanicomial, porque todo ano a gente vai na praça, a gente vai na praia, a gente vai na rua, a gente vai no parque. Todo ano a gente tenta dar um espaço da cidade. E esse ano a gente está fazendo virtualmente. Tem um vídeo, né, depois eu te mandar, Ana, que eu esqueci de mandar para você mais cedo, lindo vídeo sobre a luta. Mas ele ligou perguntando onde que ia ser, porque ele acha inadmissível a gente não sair para a praça no dia da luta antimanicomial. Em casa ele está, contra gosto, mas ele está, né, em casa nesse momento. Está tão difícil, mas está, né? Está sendo difícil não só para quem tem transtorno, mas muitas pessoas estão lidando com situações que não gostariam de lidar, né? Com insônia, inclusive, ou se ficando muito ansiosos ou mesmo depressivos, né? E quem já tinha algumas dificuldades assim tem piorado. Então, o pânico tem aumentado, a depressão tem aumentado, a ideação e tentativa de suicídio tem aumentado, e isso não vai acabar logo que a gente voltar a circular. Né? Isso é um processo que tem que ser cuidado por um tempo. E é possível ser cuidado por um tempo. Então, só falando, tem várias coisas da sua fala agora, voltar na lei e tudo, mas já que eu entrei nesse caso da pandemia, deixa eu concluir. Coisas simples que a gente pode tentar fazer no dia a dia que nos acalmem. Porque para a depressão a gente precisa de um pouco de lazer, algo que nos faça bem. Para a ansiedade a gente precisa gastar a nossa energia. Né? Igual criança em casa. Criança em casa, uau, tenho duas. Mas elas precisam gastar energia, senão não vai dar. Elas não vão dormir, elas não vão dormir bem, elas vão ficar irritadas, né? Então, quem tem espaço, eu não tenho, mas quem tem espaço, que leve para correr no quintal, sabe? Que faça atividade física, polichinelo, né? Para as crianças, algumas atividades físicas mais de gastar sua energia mesmo. Para nós, uma boa música, tem muitas lives de música, né? Tem muitas lives que quem é religioso, né? Algumas eles estão fazendo celebrações online, tem gente que gosta disso também, assim, não é obrigada, é como você se sente bem. Tem gente que gosta de cozinhar, que é terapêutico, mas não coma tudo sozinho, né? Compartilhe com o vizinho, deixa ali na porta, sabe? Senão vai ter outro problema, né? De glicose, diabetes, essas coisas. Nem fala de gordura, não. Falando de glicose. Então, fazer uma live de vez em quando com os amigos, fazer uma reunião em algum chat de conversa, sabe? Fazer vídeo chamada, ver como tá. Então, trabalhar a respiração, porque a nossa ansiedade exige que a gente fale cada vez mais rápido, respire cada vez mais rápido, e aí o nosso pensamento fica mais rápido, e aí a gente está todo acelerado sem perceber. Isso não faz mal. A gente precisa conseguir respirar fundo, né? Até mesmo para a gente não ficar tão reativo e irritado.
Então, precisa manter uma rotina de atividades, de quem trabalha, vai trabalhar no home office ou vai sair. Quem tem Uhum. atividade física, faça alguma atividade física em sua casa, que é possível. Tem muitas coisas no YouTube, no Instagram, assim. Sim, Quem gosta de música, ouça. Quem gosta de poema, leia, né? Assim, isso tudo está disponível hoje em dia na internet. Tem muitas possibilidades, né? E se você está com outras pessoas em casa, aproveite isso, o máximo que você puder. Porque esses momentos em casa, você precisa conhecer mais, até para saber se aquilo está te desgastando e como. Porque a gente não conhece o nosso desgaste de pronto. Não é rápido. A não, gente perceber não é rápido, né? A gente tem que ter um tempo sim, para pensar. Alguém tem que te falar, olha, você está muito irritada. Aí você fala, não tô nada. Mas aí no dia seguinte você fala, eu tô. Então vamos ver o que eu vou fazer para isso, sabe? Então essas coisas, a gente se conhecer essa é uma chance muito grande, né? Porque isso não acontece todo dia. A gente tem um tempo para a gente respirar e pensar na gente. Né? Não é só no que eu sim. quero para mim, mas em como eu estou nisso tudo. Esse pensamento não é fácil, não. Mas é muito necessário para que a gente passe por esse momento com menos dificuldade e que a gente não tenha tantas dificuldades no futuro, tá? Falar, que a Diana falou, da lei depois a gente pode voltar, mas você falou da lei de Uhum. 2016, de 2001, Sim. essa lei levou 11 anos para ser promulgada. Um projeto de lei estava lá e levou 11 anos para ser votado e promulgado. E não foi em 2001 à toa. Foi em 2001 porque nossos políticos finalmente falaram, ok, vamos dar uma olhadinha, né? Porque a lei já está lá desde 89 e 90. E aí, nessa lei fala dos modelos de internação, que é a voluntária, a involuntária e a compulsória. Então, a compulsória é por ordem de um juiz que manda internar. Então, ele manda, o juiz determina que, devido a um laudo médico, uma orientação médica, aquela pessoa não tem condições naquele momento de viver sem uma internação, que ele coloca em si a risco a si ou a outras pessoas, ou por tentativa de suicídio, ou por esquizofrenia, ou por alucinações, né, que seja. Então, aí o juiz determina a sua internação. O problema às vezes a pessoa solicita internação via judicial sem mesmo ter passado em um serviço de saúde. Nunca ter tentado. Às vezes a pessoa tenta internação judicial e o juiz determina assim, por 2 anos. O juiz acredita que ele tem a autonomia, sem fazer o diagnóstico da pessoa, porque não foi ele que fez, foi o médico, que ele vai determinar por 2 anos a internação. Tem juiz que dizia assim, na clínica tal. Então, existem algumas coisas que nos fazem pensar em outras coisas além do interesse da saúde da pessoa, mas que isso não vem ao caso nesse momento, né? A gente tem pouco tempo. Mas a questão da internação, a internação voluntária, involuntária ou compulsória, ela é uma possibilidade no tratamento. Mas deve ser a última tentativa, porque é um meio muito invasivo. Existem outras tentativas menos invasivas ao sujeito que devem ser feitas antes. Unidades de saúde devem acompanhar essa pessoa. CAPs devem acompanhar essas pessoas. Existem hoje abrigos no município da assistência social, não da saúde. Infelizmente, nós não temos no Estado as unidades de moradia para pessoas, principalmente em uso de substâncias, álcool e outras drogas, porque na legislação, na lei, né, na portaria da RAPS, da Rede de Atenção Ah, Social, uhum. fala das unidades de acolhimento, que são moradias Sim, transitórias para as pessoas. Nós não temos nenhuma no Estado. Então, para uma pessoa que está em situação de rua, que não tem família, ou que a família já não sabe onde é que está, ou que se já desfez, ou é de outro lugar, como que essa pessoa vai ter um espaço para se cuidar? Um espaço de tomar banho, sim. guardar seus pertences, de ir para o tratamento, deixar seus pertences lá, ir para um tratamento no CAPS, né? Não tem. Então, unidade de acolhimento a gente não tem no Estado. Dinheiro a gente tinha. Tinha, porque inclusive o governo estadual tinha projetos para isso, né? E nosso governo hoje está gastando dinheiro levando pessoas para internações compulsórias ou involuntárias em clínicas e em comunidades terapêuticas.
que isso não é comunidade terapêutica, não é uma clínica de saúde, que fique claro, tá? Sim, De uma outra ordem, né? E que nem todas, ou quase nenhuma, tem profissionais de saúde, com médico e psicólogo, assistente social, musicoterapeuta, outras terapias para isso, tá? Então, não é um acompanhamento de saúde. E outra coisa, muito poucas têm um contato com os serviços da RAPS, com as unidades de saúde ou os CAPs. São poucas que têm esse contato, e esse contato deve ser feito para que as pessoas continuem o seu tratamento depois. sim. Delas impedem a família de visitar, quando tem família, ou impedem por um tempo, né? Ou impedem um contato, fala que a pessoa tem que ficar completamente isolada. Completamente isolada, a gente já viu que não deu certo, com todos os manicômios que nós vivemos. Completamente isolada, não vai Verdade. funcionar. E a pessoa, quando tiver alta, vai estar aonde? Numa família que ela nem reconhece mais? Ou numa família que não a quer mais, que já se organizou toda sem aquela pessoa presente, né? Então, não dá para fazer isso separado, tem que fazer junto, né? Então, existem outras possibilidades de tratamento que na RAP está proposto que o governo deveria possibilitar, mas tem gastado dinheiro em outras coisas, né? Sobre isso, Camila, eu queria até falar, você falou sobre a promulgação do 10.216, após 11 anos de tramitação, né? Como que isso é difícil? Como nunca é prioridade a saúde mental, Exatamente. né? Porque foram 11 anos para se promulgar uma lei, mas quantos anos para a portaria 3.088? Mais 10 anos, 10 anos, exatamente. né? Porque ela é de 2010. E depois disso, para a implementação dessa RAPS, realmente, a implementação, né? Quantos anos? Não, aqui no estado não está. Entende? Entende? Então, assim, é muito fácil chegar hoje e dizer assim, não deu certo. Mas não foi implementado. Não foi E implementado. eu acho que essa questão de que, assim, pode me chamar de utópica, mas eu prefiro, né? O Mário Quintana fala assim, que triste, né? O caminho se não fosse o brilho das estrelas, né? Eu prefiro estar do lado de cá, né? Porque eu entendo que se houvesse realmente uma implementação correta, né? E onde se tem, você vê um resultado, e a sociedade como um todo visa esse resultado, a própria sociedade se insurgiria contra os retrocessos que vêm acontecendo. Porque ela diria assim, não, isso eu não aceito mais, isso eu não aceito mais enquanto sociedade, porque isso é um retrocesso, a gente vê que dá resultado. Mas como que nós vamos fazer isso, que a sociedade vai ter, se não é implementado, né? Então, assim, não é uma coisa de agora. É muito fácil jogar pedra agora, não é uma coisa de agora. Pode ser que agora seja a ladeira abaixo, mas, assim, existiram anos e anos de paralisia, praticamente, né? Sim. Então, a gente tem que ter essa visão, a gente tem que fazer essa meia-culpa e dizer assim, fiscalizamos pouco, sabe? Nós, instituições que deveríamos fiscalizar, né? Qual é a nossa atuação nessa área? Até hoje é muito pouca, sabe? O defensor, ele mal sabe, assim, a gente vai buscando, mas assim, não tem uma atuação. Nós temos núcleo da infância, núcleo né, de educação, núcleo de saúde, mas o núcleo de saúde é mais, você não vê a saúde mental inserida nisso, como ela deveria estar. E eu ouso dizer, né, eu costumo dizer assim, que nós temos minorias, né? Mas existem minorias dentro da minoria. Os hipervulneráveis, entendeu? E essa é uma população hipervulnerável. Porque a voz deles, e eu digo que todos têm voz, né? Não há ninguém que não tenha voz. Às vezes ela só está baixinha. E cabe a nós, defensores, em última análise, ser o alto-falante, ser o megafone dessa voz. Entendeu? Então, eu penso muito nisso. Hoje é um dia muito assim, importante para mim, porque são duas áreas que eu sempre atuei em educação e direito, que é a da prevenção sexual contra a criança e adolescente e essa da luta antimanicomial, porque eu acho que, para mim, são as duas populações mais vulneráveis. São, sabe, criança e a pessoa com transtorno mental e deficiência intelectual, enfim, essas pessoas que são hiper vulneráveis, né?
muitas vezes elas são tratadas como objetos do direito e não sujeitos de direito que são. Por mais que a lei fale, que a Constituição fale, que tudo fale que é diferente, as nossas atitudes não são, muitas vezes, de acordo com esse entendimento. Às vezes, chega a ser intrínseco, você nem pensa, você vai lá e assina uma ação de internação compulsória, porque a família está lá, é um desespero para quem atende, você sabe disso, né? Sim. Então, você vai aprender, mas aquilo é uma consequência. Nós estamos também participando dessa engrenagem perversa que transforma pessoas em mercadoria. Então, nós, defensores, Ministério Público, juiz, pessoal da Justiça, também tem que olhar nisso. Nós não podemos compactuar com isso, né? Nós temos que estar do lado daquele sujeito de direito. Porque cercear a liberdade sem a pessoa ter cometido um crime, né? Que é isso? Deveria ser a última rácio, né? E não é, né? Igual assim, Vitória teve uns avanços importantes. Eu trabalho no segundo CAPS do município, né? Primeiro foi o Alpidrome, depois esse aqui. Uhum. E há um tempo atrás foram mais 2, né? Surgiram mais 2 CAPs, outros de transtorno infantil. Então, para a rede funcionar, há algum tempo atrás, houve uma integração do Ministério Público. E aí os gestores falaram, ok, vamos fazer. Mas o que muitos gestores fazem é o seguinte, não, vamos adiar. E que tem uma expressão, que tem que judicializar, entrar, isso demora e vira outra gestão e aí acabou. Sim. Né? O promotor já saiu, aí não tá mais, aí esquece, aí já é outras pessoas, não estou sabendo de nada e tal. Então, assim, infelizmente, as áreas técnicas da saúde mental sabem o que precisam, né? Mas quem quer ouvi-los? E aí eu já estive nesse lugar. E quando a gente aponta, gestão, não está fazendo direitinho, você é levado para um outro lugar. Né? E não é só, eu costumo dizer, não só a área técnica, né, Camila? Mais do que isso, o usuário. O usuário não é considerado. É preciso ouvir essas pessoas. Não são considerados. Quando vai lá, não são considerados. Você chama a psicóloga ali da sala vizinha para ela dar um jeito. Chama assistente social para dar um jeito. E não ouve, não considera. Então, através da luta antimanicomial se vem, assim, para que ele possa ter esse espaço de fala, a gente elabora, a gente tem um projeto, a gente tem documento, a gente leva isso para os nossos políticos, né? Mas os nossos políticos precisam de uma energiazinha, né? Assim, para botar um negócio, para ser votado, para ser discutido, né? E aí a gente leva os nossos usuários para falar, eles falam, se colocam, né? Ó, que dó, ó, que pena, ai, que lindo trabalho. Mas sem dinheiro a gente não continua o trabalho. Né? Como é que um CAPS no estado, que ele tem 5 profissionais de nível superior? Um CAPS, que atende 400 pessoas mês, tem 5 profissionais de nível superior. Um psicólogo, um assistente social, um psiquiatra, um musicoterapeuta, um enfermeiro. E um técnico de enfermagem. Um CAPS não funciona. E assim, Camila, não só são... eu volto lá, que o manicômio, ele continua, né, na gente, até acaba com o manicômio, mas ele continua aqui. Enquanto essas paredes não forem destruídas em nós, né? Eu acho que manicômios mentais. Ele não vai acabar. E aí você vem a questão do preconceito, do estigma, como essas pessoas sofrem, né? Eu fiquei sabendo ano passado, acho que foi ano passado, foi início desse ano. Assim, não foi aqui no estado, mas eu fiquei a notícia de o programa Minha Casa Minha Vida, né? Existe o programa Minha Casa Minha Vida do governo. E aí existe, né, a questão da pessoa com deficiência, PCD, aquela, né, nos sorteios e tal. E aí a pessoa me informou que foi barrado uma pessoa com esquizofrenia. E dizia que a esquizofrenia não era deficiência. Por isso que ele não podia participar do... E a gente sabe que não é isso, né? A gente sabe que é uma pessoa dessa, na cabeça, né?
Nossa, vai botar num condomínio, num lugar com outras pessoas para dar problema, né? Então eles perdem o direito até de participar, né, de programas que são importantes, porque a pessoa não tem onde morar muitas vezes, né? Então é muito complexo, é muita coisa que a gente tem que rever enquanto sociedade, enquanto profissionais da área, né, seja do direito, da saúde mental, e enquanto sociedade brasileira. Eu queria que você falasse só um pouquinho, Camila. Você já falou das dificuldades da questão de isolamento, mas só um pouquinho, porque a gente fala dos parentes, né? E nesse momento de pandemia, onde as pessoas têm que ficar em casa, nós sabemos as dificuldades de manter alguns em casa, nós sabemos as dificuldades de ser parente de uma pessoa com transtorno mental grave não é fácil, né? Então, como essa... E a gente sabe que os CAPs estão funcionando de uma forma diferente, mas estão funcionando, você pode ligar, vai ser atendido se for um caso, né, grave, está sendo feito, eu sei que aqui em Vila Velha está sendo feito, né? Acho que acredito que em Vitória também, o monitoramento dessas pessoas, né? Porque estão isoladas e elas precisam ser monitoradas, né? Para que não venham ter uma agudização de suas crises, enfim. Mas como detectar como parente, né? Detectar que a pessoa está entrando num surto, o que fazer numa hora dessa, o que é importante, para quem eu ligo, como que eu faço, como eu tento estabilizar essa pessoa, não, né? Enfim, você não vai tentar mais até que chegue o SAMU, como proceder. Num momento que todo mundo está em casa, que essa pessoa já tem uma predisposição a ter uma crise, né? Quando está sob pressão. Então, assim, a gente tem que falar uns 2 minutinhos, 1 minutinho, porque acho que a live está acabando, né? Mas uns 2 minutinhos em relação a isso. Eu acho que isso é importante. As geralmente, elas não são abruptas, tá? Uhum. A gente só percebe quando já aconteceu, mas elas dão sinais. A pessoa dá sinal. A pessoa começa a ficar mais quieta, ou a pessoa começa a andar mais pela casa, e é diferente. As pessoas começam a acordar mais cedo, né? Ou pedem um remédio porque está percebendo que não está bem. Então, é possível identificar. Algumas coisas são muito claras. Por exemplo, a gente conheceu uma paciente que quando ela parava de usar maquiagem era o problema. Ela se maquiava muito. Quando ela não queria usar maquiagem, a gente já sabia que o negócio não estava bom. Então, isso é muito claro. Mas nem todo mundo é assim. Então, eu tenho um paciente que eu estou monitorando, a gente se fala 2 vezes na semana. Ele fala, eu estou batendo muita perna, eu não estou dormindo bem. Então, ele está começando a se perceber. E aí, quando a gente conversa, isso traz uma tranquilidade. Eu acompanho ele há um tempo, né? Eu sou terapeuta dele e tal. Então, o CAPS está disponível para isso. Nós não estamos atendendo porta aberta, mas a pessoa já ligou para cá e falou, olha, fulano não está bem. Conversa no telefone, não, acabou? Vem aqui agora, vem aqui amanhã, né? Com máscara, com álcool em gel, 2 metros de distância. Mas a gente não se recusa ao atendimento. Mas a gente evita o atendimento presencial para todos, né? Para nossa segurança e para a segurança também do usuário. Por quê? Ônibus cheio não é o interessante, né? Se pode fazer atendimento, tem uma relação melhor na unidade de saúde que é mais perto de casa, a gente orienta que vá lá, a gente fala com o profissional, porque hoje em dia tem telefone, a gente tem o WhatsApp dos profissionais, em Vitória tem a rede Bem-Estar, né, que a gente se comunica. Então, é importante não ficar sozinho. Se a família acha que alguma coisa não está bacana, o familiar pode e deve entrar em contato com o seu serviço de referência, né? Então, isso está acontecendo, a gente está ligando para as pessoas, mas às vezes não dá tempo, porque teve uma situação, não deu para ligar para todo mundo hoje ou amanhã. Então, é preciso as pessoas terem os telefones dos serviços, né? E tem os serviços disponíveis, sim, mas não exatamente como era antes, né? Nesse momento não dá para ser com 40 pessoas. Nada está como era antes e eu creio que não será como era antes. Né? A defensoria também está com esse problema, mas a gente tem tentado se reinventar, né? Eu acho que até são isso, assim, né? Ou dormir de mais ou de menos, ou comer de mais ou de menos, ou andar de mais ou, sabe? Sim, tem essas coisas, dá para perceber, nossa, fulano está falando muito hoje. E nem sempre é o remédio que vai resolver. Às vezes, se alguém consegue ter a paciência, o familiar precisa de muita paciência. O que está acontecendo? Consegue ouvir sem desconsiderar a fala daquele sujeito? Isso é importantíssimo. Porque aquilo tudo que ele está falando, por mais que pareça desconexo para algumas pessoas,
vem do pensamento dele, das ideias dele. Para ele tem uma função importante ali. Né? Sim, Então, isso não deve ser desconsiderado, mesmo que não seja 100% compreendido. Não deve ser sim. desconsiderado, né? E se aí o familiar acha que aquilo não deu conta, não resolveu, que precisa de uma ajuda, os serviços estão aí, precisam ajudar. Né? A gente Sim. não pode deixar isso, achar que está tudo bem, que o familiar vai se virar sozinho. Não pode ser. E o familiar, ele precisa desse apoio, né? Tinha até um projeto aqui da Prefeitura de Vila Velha, cuidar do cuidador. É muito importante. Exatamente. Né? Exatamente. Uma mãe de uma pessoa que tem autismo, de uma criança, é muito desgastante, é importante que essa pessoa seja cuidada. Né, Sim. família? Então, assim, para cuidar do outro, a gente precisa se cuidar também. Tá, Né? você muitas vezes Mas, está familiar, em grupo ou individual, né, que não estão acontecendo dessa forma, mas um telefone, numa chamada de vídeo ou via Skype, né, isso tem acontecido. eu não sei como é que está o tempo aí, acho que já está acabando o nosso tempo, né? Eu Acho que estou sem sim. relógio nenhum aqui para Eu informar. queria que você fizesse as considerações finais e aí depois eu rapidinho, porque acho que a gente só tem 2 minutos. Então tá, olha só. Esse dia da luta antimicrobial é um dia comemorativo, né? Porque teve um Uhum, momento, um marco, né, de início, mas a luta antimanicomial se faz todo dia, né? Se faz, por exemplo, quando um pronto-socorro recebe uma paciente gritando de dor e manda ele para o hospital psiquiátrico porque ele é esquizofrênico, e que, na verdade, quando vão ler a cartinha que a mãe trouxe da médica psiquiatra, a médica suspeita de apendicite. Se ele fosse para o hospital psiquiátrico, ele ia morrer, né? verdade. Então, essa é uma luta que se faz no pronto-socorro, não é uma luta que se faz só no CAPS, não é uma luta que se faz só na comunidade, é uma luta que se faz na padaria do bairro, quando alguém não quer deixar aquele paciente que tem transtorno entrar, né? Ele está sujo, não está com odor bacana e tal. Vamos conversar com ele, com a família, se aproxime de uma forma delicada e empática e tente conversar, né? Não tem, Uhum, conversa com a família, vamos fazer de outro jeito, porque todos nós temos alguns momentos e por vezes a higiene é uma coisa que afasta muitas pessoas, de fato acontece, né? Mas às vezes você precisa oferecer, vamos ali que eu vou te ajudar nisso, não tem roupa para trocar, posso tentar te oferecer, ou vamos lá no seu serviço que eu vou conversar. Então, a gente já recebeu ligações de vizinhos de pessoas que moram sozinhas, né? Olha, uhum, tá aqui, ele não está tomando banho, e aí a gente conseguiu falar, você consegue trazê-lo amanhã aqui? E aí conseguiu trazer, a gente conseguiu conversar, conseguiu dar um banho, conseguiu fazer uma consulta, conseguiu contactar a família que mora em outro estado. Então, assim, há possibilidades, né? O sim, importante é não deixar que as pessoas tentem sozinhas se virar. Porque sozinho, para sim, tudo nessa vida, é muito mais difícil, né? verdade. E a Eu luta queria é agradecer, diária. Camila. Queria agradecer muito a você por ter aceitado esse convite, agradecer à Defensoria Pública do Estado, à Escola Superior da Defensoria Pública, agradecer a todas e todos que nos assistiram até agora, familiares, queridos, colegas queridos, meus colegas defensores, sintam-se abraçados pelo dia de amanhã. Parabéns para vocês que são também lutadores, né? Luta, é luta, é luta, e nosso sobrenome é luta, porque você nadar contra a maré é muito difícil, né? E agradecer especialmente a Hélio, que é o nosso colega Hélio, que é coordenador da Escola Superior, que nos ajudou, a gente teve uns problemas técnicos, É, e eu quase entrei em desespero. Muito obrigada, Hélio, né, pela sua paciência, agradecer aqui, né, e aí foi esposo, todo mundo ajudando, o doutor Cugini, amiga, vou te ajudar. Então, assim, como as pessoas, né, se solidarizaram, agradecer, né, agradecer a Deus, porque a gente está com saúde e pôde, né, ter uma ferramenta para utilizar no momento desse, né, tão difícil, né. Então, agradecer, assim, a Deus e a todos, né, a Defensoria, todos que estiveram conosco. E eu queria encerrar com um poema de Bertolt Brecht, e aqui eu encerro a nossa participação. Depois você quero agradecer encerra a aí. todos, tá? Estamos à disposição, se precisarem. E, e agradecer na sua pessoa todos os profissionais de saúde,